Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de maio de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1570. Tem 5 páginas, 44 elogios e 6 máximos. O tema é militares, quer dizer, a tarefa do esclarecimento mínima. Agora, a especialidade é interassistenciologia. Definição. A militares é a tarefa de esclarecimento executada de modo reduzido ou menor pela consilusta ao aproveitar as oportunidades de interassistencialidade surgidas no desenvolvimento da convivialidade interconsciencial diuturna. A boa ação diária da pessoa prestativa. O ato de ler um livro para o deficiente visual. A ação de ceder o assento no ônibus para a grávida ou idoso. O macete providencial passado a outrem. O ato de pegar o papel de bala encontrado na grama e depositado no lixo. O ato de participar com ideias do debate público. A ação social de visitar amigo ou amigo adoentado. A ação de doar livros em bom estado para a holoteca do SEAEC ou a biblioteca pública. O ato de salvar a vida animal de rua, do animal de rua. O ato de plantar árvores, e por aí vai. Eu li a metade só da fatologia. O ato de atuar na condição de doador de energias do curso SCP-2. O ato de exteriorizar energias conscienciais nos ambientes públicos, objetivando a melhoria dos holopensenes. O alerta consciencial embutido em conversa despretensiosa e passar despercebido pelo verbalizador, inspirado pelos amparadores dessa vida. Agora, na argumentologia, nós temos pesquisologia, 5 categorias de militares naturais. Na tipologia, nós temos 10 tipos de estruturas capazes de embasar a militares. Na taxologia, nós temos 30 ações específicas de militares. Nos alívios, nós temos 4 fatos similares, esclarecedores e aliviadores específicos, aqui listado como exemplo na ordem alfabética. Então, esse eu vou ler. Balão. O estouro do balão de plástico da criança não é disparo de arma de fogo. Bombinha. O estouro da bombinha dos fogos juninos não é disparo de arma de fogo. Motocicleta. O estouro do escapamento da motocicleta não é disparo de arma de fogo. Pneu. O estouro do pneu de carro não é disparo de arma de fogo. Vocês estão vendo? Eu estou repetindo de propósito para chamar a atenção. Que o povo anda tão assustado que qualquer desses barulhos ou estouro já é arma. Alguém está matando os outros. Nem sempre é. Agora, na remissiologia, amplitude autopensênica, evolução tacon-tares, interassistencialidade, mega-tares e tares expositiva. Tudo isso vem ajudar a entender a militares. Agora, a frase enfática. O acúmulo dos atos interassistenciais, providenciais, de militares ou de pequenas tarefas de esclarecimento, com o passar do tempo, pode alcançar elevada expressão autocosmoética. Você já refletiu sobre os efeitos sadios das militares? Quais categorias de militares você tem praticado? Aí tem muita coisa para a pessoa escolher. Esses 30 itens tem muito detalhe. Agora, pergunta. O senhor pode elucidar que aspectos, fatores, trafares podem minar a coragem para a pessoa assumir as suas genialidades pessoais? A primeira coisa é o boavidismo. A pessoa está entregue às suas coisas. Ela, às vezes, tem muita ideia, mas fica só para si, não leva aquilo adiante. Ela não desenvolve as ideias na prática. Que condutas profiláticas e ações pessoais podem ajudar a pessoa a assumir a sua genialidade? A primeira coisa é a vontade, né? Tem que melhorar o processo da vontade, a determinação da pessoa, para ver a intenção que ela tem. Então, a primeira coisa seria mostrar o valor da tarefa do esclarecimento. Com a genialidade, a pessoa chega na tarefa do esclarecimento. Essa genialidade tem relação com o que estudamos no curso intermissivo? É lógico que tem. Tudo que é do passado da pessoa, aquilo que ela conquistou, os trafores dela,
tem relação com o curso intermissivo, porque isso é que determinou a sua vida atual, a vida do intermissivista atual. Lendo algumas biografias de presidentes norte-americanos, após fazer uma avaliação de seus defeitos e qualidades, afinal são humanos, fico com a sensação de que aqui no Brasil não nascem homens com essa têmpora, com esse histórico, porque os nossos políticos são de qualidade ética e moral tão inferiores. Por que não nasce aqui políticos semelhantes aos que nascem lá? O que precisamos aprender? Não. O problema não é, aqui nasce muita gente, é que eles não entram porque o processo cultural aqui é muito baixo. Lá nos Estados Unidos é o seguinte, você vai ver um filme, todo filme americano tem a bandeira americana. Eles chamam muita atenção para o país deles, eles são muito, não é, muito nacionalista, tipo de patriotismo, essa coisa. O brasileiro só mete o pau no Brasil e nas coisas que tem aqui. Ele não vê as coisas boas. Você veja bem, eu venho para falar das coisas que tem em Foz, com tudo que tem aqui, tem gente que não acha ruim isso. Como é que é possível isso? Contra mim. Quer dizer, problema de mentalidade. A nossa mentalidade suburbana de conquistados, que era apenas um pedaço de Portugal, continua até hoje. É a colônia, entende? A europeia, isso aí não é pena. E outra coisa, a turma deixou Portugal e passou para a França. Durante muito tempo tinha uma influência da França também enorme. Então, falta personalidade própria. Isso aí é que é. Não é que não nasce, não. Nasce sim. É que lá o povo tem mais ambiente. Aqui não tem. A pessoa não se sente muito à vontade e nem também estimulada, com incentivo, motivação, para superar todo esse lixo cultural que nós temos aí. Ainda tem muita dificuldade com isso. Por isso que é preciso falar pares. Esclarecer isso tudo, senão não vai não. Quando se opta por uma vida medíocre, isso tem a ver com o medo de ser reconhecido e ser cobrado? Conforme o caso tem, né? Tem de tudo, né? Creio que cheguei ao fundo do poço em termos de anulação pessoal. Agora estou bem, nos últimos anos consegui assumir a responsabilidade, mas sempre vou de um extremo ao outro. Não tive a convivência com meu pai, nem senti falta. Não casei por minha própria convicção, mas tenho uma filha. Vejo nela traços de coerência e saúde mental acima da média. Então, observa a sua filha, às vezes tem sua razão. Ela deve ter uma mensagem para você, na condição de filha, né? Filha de mãe solteira, né? Qual a melhor forma de assistir um voluntário que, nesse momento, está causando dificuldade com outros voluntários, chegando a prejudicar o trabalho? O mesmo está ausente há semanas, criando conflitos com e entre voluntários em processo de vitimização pessoal e difamação, acusação da sua coordenação local. O afastamento voluntário é a melhor postura até que o mesmo se estabeleça. Você já devia ter afastado o homem há muito tempo. Estão demorando demais. Agora, eu ri de rir aqui, 200 barrigadas de riso para você, que está falando que ele está, como é que é? O mesmo está ausente há semana, mas continua criando conflito. Eu não entendi essa. Será que é por e-mail? Isso aí acaba. E-mail, você sabe. E-mail e aquele papel personal é mais ou menos a mesma coisa. Você sabe o que é o papel personal? Você sabe, né? Então tá. Então não precisa explicar. Uma vez que Chico Xavier foi a rainha Joana Louca, o senhor tem notícia da ressoma de Filipe o Belo? Não. Ele se encalacrou numa opção de coisa, esse nosso amigo. É uma opção de coisa. A gente já esteve ajudando aí o caso dele. Mas ele se encalacrou, teve umas coisas esquisitas que ele andou fazendo. O professor já comentou sobre a relação entre covardia e orgulho. Poderia aprofundar mais sobre os meios de reverter esse quadro? Olha, covardia e orgulho são das coisas, junto à fome com a vontade de comer da baratosfera, não é isso? Diretamente de lá, não tem mais jeito. O cara orgulhoso e covarde é uma das piores coisas que pode ter, né? Uma pessoa assim. E tem disso, você sabe que tem. Agora, para reverter esse quadro, é esclarecer a pessoa, dar um jeito dela sair da Torre de Marfim, ela vir para conversar com a galera, né, em campo aberto. É o jeito. Isso
tem que dar exemplo para a pessoa, é o jeito. Minha filha está fazendo faculdade de História e é apaixonada pela Pedra do Sol e quer tatuá-la em suas costas. Quais seriam as implicações dessa marca em seu corpo? Poderia acarretar problema em sua próxima vida? Não. Tudo que faz assim fica fazendo evocação permanente. É nessa vida que já vai acontecer. E outra coisa, tatuagem é coisa de criança, né? Bobagem, né? É processo de... O palhaço é que faz tatuagem para entrar no picadeiro do circo. Né? Coisa de gato, é isso? Gado, pois é. É o negócio que sai na hora que vai colocar a marca de cara. Sempre admirei pelas produções na ciência, projeciologia e conscienciologia, mas hoje acessei o site da Tertúlia e vi a carta aos blogueiros espírita, onde fiquei perplexa com a atitude do senhor em perder tempo em dar explicação aos espíritas sobre seus pensamentos e sua prática. Creio que responder através dessa carta é se igualar ao fanatismo, intolerância dos cardecólogos, de plantão. Escuta, não é bem isso. Eu respondi porque teve amigos meus que pediram. E eu, o seguinte, você tem que olhar, que lá estou falando no Caíba Schutter, no Leopoldo Machado, são grandes personalidades para mim. E eu estou citando, ou concitando, ou estimulando, ou chamando atenção para essas personalidades, para que esses blogueiros possam melhorar um pouco a condição deles e sair daquela bobagem. Outra coisa, você não percebeu uma coisa, a minha carta é falada em coloquialismo, de igual para igual. Eu disse aquilo que eu estava acabando de falar aqui. Eu disse para a galera, para conversar com o povão lá embaixo. Vamos falar, eles me pediram para fazer isso. E outra coisa, é muita tolice que tem. E outra coisa, eu não sei se você percebeu, mas eu estou convidando o povo a vir aqui várias vezes. A carta é isso. Eu estou convidando a vir aqui para a gente, né? Pois é. Mesmo aquela pessoa, se ela estiver ruinzinha, de vez em quando a gente paga até o avião para a pessoa vir, essa coisa toda. Vamos ajudar. Agora, precisa, no movimento espírita, para ver se melhora, é pesquisa, é debate, é refutação, é investigação dos processos. Agora, atirar a distância é bobagem, nós sabemos. Mas veja, eu não estou atirando a distância, eu convidei todo mundo para vir aqui. É uma saída. Agora, o povo mesmo insistiu comigo. Eu recebi a opção de responda alguma coisa, dê pelo menos alguma coisa. Então, eu convidei o povo, é uma saída, né? A vontade foi essa. Agora, é necessário, a gente não pode ficar numa torre de marfim igual aos outros. Lá na carta, eu estou falando. Nunca fechei as minhas portas. Estou pronto para atender quem aparecer. Eu falei lá na carta também. São só 4 páginas de conversa. Mais nada. Está bem assim, no coloquialismo, a interlocução. Agora, toda essa carta foi isso que eu estou falando aqui hoje, militares. Foi um jeito de esclarecer uma coisinha pequena que ficou lá. E agora a gente colocou lá, está bem óbvio, ela é inteira, para a pessoa não ter dúvida sobre o que a gente falou. Tem lá o resumo das 4 páginas. A intenção foi essa. Eu atingi também alguns amigos meus que me pediram para expor. Eu sou contra a carta, né? Eu não sou epistemógrafo, eu sou contra essas coisas. Já escrevi muito poucas na minha vida. O que eu acho? Você vai escrever carta, explicar coisa para um amigo, ou para alguns, 2 ou 3, você escreve um livro, que aí você explica para mais gente. E a vida a gente tem que aproveitar. Eu acho muito inteligente o processo do livro. Vocês não acham, não? Em relação com a epistolografia, o processo da editoração de uma obra, muito mais sério. Agora, eu aprendi isso pequeno, eu era garoto. Minha mãe me ensinou o que era epistolografia. Pois é, o livro, depois da psicosfera, é o livro. Primeiro a psicosfera, que é o cartão de visita, né? Agora, segundo vem o livro. Então, o que eu quero é o seguinte, o cara que vem me dar um cartão de visita, não, me dê o seu livro. Qual livro você publicou? É isso que eu quero. Isso aí eu considero que é o máximo. Chegou no top. Agora, gente, sobre a militares, vocês observam bem aqui, militares a posteriori, essas aqui são as naturais. O informe espontâneo de hoje, tornado crucial amanhã. Militares insciente.
o relato descompromissado contendo dado essencial ao ouvinte. Minitatis intencional, a abordagem interconsciencial objetivando a reeducação. Minitatis profissional, o esclarecimento formal de profissionais qualificados. Minitatis solicitada, o pedido de auxílio ao interlocutor, conhecido ou desconhecido. Por aí tudo, ó. Aqui está falando interlocutor e a solicitação, foi o que aconteceu comigo na questão da carta. É uma minitatis. Agora, os 10 tipos de estruturas capazes de embasar a minitatis. Essa aí também é terrível. Aqui na Insciente, Minitatis Insciente, A2, aquele caso que você conta do vínculo consciencial, que o voluntário gritou lá para o outro, você estava precisando, dentro do que você estava escrevendo naquele momento, pode ser considerado algo nesse sentido? Como é que é? Eu não sei. Você estava no instituto escrevendo. Sim. E aí estava faltando uma palavra. Assim não, é o caso do vínculo consciencial. Isso, e aí o voluntário lá falando com o outro. Pois é, aquilo foi uma minitatis que ele fez. Agora, veja, Insciente. Ele é inocente, ele não sabe o bem que ele fez com aquilo. Que eu também não chamei. Outra coisa, era uma mulher, não é um homem, não. Quem passou e falou, o vínculo foi uma mulher. Isso foi no corredor. Você lembra que o instituto lá na Glória tinha um corredor. Como é que é? O que tem? Até um certo ponto. Mas agora o problema é que aqui fica nessa, para você entender mais, é melhor ouvir o que ele falou. Não sai daí, não. É minitatis insciente. A minitatis insciente, às vezes, ela pode ser uma tatis enorme. É o caso comigo com a Opala. Na época você relata aqui Natal, algum desses casos aí? Que na época do Natal. Você chegou lá e... Acho que você comentou aqui de visitar alguém, não tem? Agora, você pensa o tanto de tares que eu recebi a meu favor nos 33 itens, eu estava falando aí um dia desses. Aquilo é recebido, não foi eu que dei. Todo mundo recebe tarefa de esclarecimento e dá tarefa de esclarecimento. Quer dizer, dá lição de esclarecimento e recebe lição de esclarecimento. Isso não tem saída, todo mundo é assim. Faz parte. Vó, a página 24, você podia aprofundar a legislogia? A vivência da lei do maior esforço interassistencial a partir das pequenas tarefas. O problema é a pessoa começar. Tem gente que reclama, mas todo mundo pode, vamos dizer, praticar tarefas menores de esclarecimento. A gente não precisa de dinheiro para fazer isso. Entende? Precisa de boa vontade, motivação e alguma cognição, algum conhecimento. É porque fala dessa... Pedro, eu queria te mostrar uma coisa que você não viu. Isso aqui é o meu convite de formatura. Você veja a pobreza em relação com o seu. Você olha como é que o Brasil, como entrou na fartura. Isso era o máximo que havia naquela ocasião. É isso aí. Agora aí tem os 50 da minha turma, tem os médicos, o negócio todo. Agora aqui, faço medicina e optei pela área de radiologia pela questão familiar. Seria ideal escolher uma área em contato mais direto com o paciente? Em que aspecto a PROEX na área da medicina pode ser otimizada? Olha, a coisa mais braba que tem, pela minha experiência de medicina, o que eu posso falar é o seguinte, é a medicina da clínica geral. Isso aqui é o mais bravo. Era uma loucura o que eu tinha que atender isso aqui e ter contato com as outras áreas de medicina para a gente atender os outros. Isso no interior, com muita necessidade, muita carência, era uma loucura. Agora, a radiologia hoje está na ponta, muita gente está escolhendo. A radiologia seria uma especialidade da crista da onda, está na moda, né? Para muita gente.
Estou muito confusa. No YouTube e na internet há fragmentos de vídeo que o senhor fala sobre fraude em psicografia e materializações que o Chico Xavier fazia parte. E vários blogs estão usando esses vídeos afirmando ser a prova que Chico era uma fraude. E há blogs que afirmam que o senhor participava das materializações da entidade Josefa, com foto e tudo mais do senhor, ao lado da tal Josefa. Afinal, tudo era fraude? O Chico, então, era uma fraude? O senhor com a entidade Josefa? A foto é real? A foto é real, tudo aquilo é real, nós temos em vista tudo aí. Só que está tudo mal interpretado. Eles querem julgar fogo na fervura, cada vez mais. Não tem nada disso. O Chico era o seguinte, o Chico, ele fazia fraude na situação dele de materialização, com o perfume de rosas que era comprado na farmácia Viado de Ouro, na cidade de São Paulo. Isso muita gente sabia e sabe, é só pegar por aí. Já tem gente também nesses blogs que já falou, independente de mim, eu nem sei quem é, que viu isso tudo também. Eu atestei, averiguei e fiz experiência lá com as coisas e vi que ele fazia isso. Eu falei com ele, não participava dessas reuniões, eu ajudava naquilo que eu podia das outras coisas. Essa aí não. Por quê? Não ajudava porque eu mesmo falei com ele. Allan Kardec falava, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Então, o processo todo, ele não queria desistir disso, que estava acostumado, e aquilo ele não queria desencorajar as pessoas. O Chico queria ajudar os outros, seja do que for. A verdade para ele era secundária. Ele nunca assumiu nada sobre o processo de verdade. Agora, ele, como psicólogo, era fora de série. Realmente era o maior, ele era muito bom em psicografia, aquilo era autêntico, muita coisa que ele recebeu. Agora, certas mensagens no processo de parente, o homem que morreu na motoca, o outro que tem, ele já mandava os dados lá do pedido, já com os dados da pessoa. É lógico, se o psicógrafo ficou lendo aquilo, o pedido que está lá, já tem os dados, ele já guardou aquilo. Isso aí é inevitável. Mas tinha casos desses que não tinha jeito. Agora, eu não recebi mensagem desse tipo lá, vocês não vão achar nada meu, nos 10 anos que eu conversei, que eu trabalhei com ele. Agora, isso tudo é fato, mas o Chico, ele é fora de série. Sobre a Josefa, aquilo lá, nós fomos fazer experiência para testar se a dona era autêntica ou não. Conclusão que nós chegamos. Ela realmente tinha a ectoplastia. A dona tinha efeito físico, sim, mas ela fraudava. Agora, qual é? Dos médicos que eu analisei na minha vida talvez uns 100 médicos, no Brasil e no exterior, até o Adipaua, das Filipinas. Agora, o que se passa? A maioria deles, depois que chega num certo ponto, eles perdem lá a capacidade parapsíquica, eles falam. Isso é da natureza humana. A gente tem que ver os mistificadores, os farsantes. Agora, a gente tem que testar. Então, o problema de análise de fenômeno é o seguinte, isso é a minha orientação, antes de conhecer o Chico, devido aos meus estudos dos livros, milhares de livros que eu li, milhares de livros que nós temos aí, só sobre fenômeno. O problema é o seguinte, a gente responde pelo fenômeno que você viu na hora. Antes você não fala nada daquela pessoa e nem depois você não fala nada. Você fala pelo que você viu. Lá o que nós vimos, ela fraudava sim. E ela depois, ela se encaminhou para um lado, que ela estava querendo arranjar homem, fez uma opção de coisa esquisita. Eu tive muita pena do marido dela. Eu mesmo vi aquilo, como é que estava. Dei um terno meu que eu nunca pude esquecer, porque o Chico achou até que era demais. Eu ganhei um terno de linho 120, que era o mais caro que tinha. E o rapaz lá, o marido dela, o senhor lá, ele tinha mais ou menos o mesmo corpo que eu. Eu peguei meu terno e dei para ele. Ele ficou felicíssimo, porque eu tinha pena da situação, que eu vi que a mulher não estava valendo nada como mulher, como esposa, na situação que estava lá. Então a gente viu, nós nunca mais fizemos experiência com ela. A experiência era para fazer mais, mas o cruzeiro, os repórteres, lá o condomínio acionário, lá da turma da Casa Amarela, lá do senador, lá,
eles resolveram vender a revista fazendo escândalo em cima da gente. Agora, é lógico, o negócio tudo brotou em cima do Chico e da minha pessoa, porque eu fiz o negócio no meu consultório, arranjamos um ar-condicionado, que era um problema naquela ocasião, um grandão, para ver se ajudava. Agora, nós tiramos fotos, sim, com aquelas coisas todas, e eu pedi para eles, usem o infravermelho, tudo que vocês puderem, ver como é que é. Pelas fotografias a gente viu que tinha coisa fajuta mesmo. Agora, depois nós fomos pesquisar mais, mas a mulher ainda piorou. Depois disso, aquilo deu muito, vamos dizer, fama, e foi pior. Ela piorou mais ainda depois disso. Essa é a verdade do negócio. Outra coisa, nós nunca respondemos nada disso, porque a hora que o repórter lá, que era o maior amigo do Chico, pediu para a gente fugir, sumir durante uma temporada, que eles iam fazer uma tempestade publicitária contra o negócio todo para poder vender a revista e criar a celeuma, criar a polêmica, a controvérsia. E eles criaram. Para você que não está sabendo disso, vou falar mais uma vez. Nós temos revistas aí, exemplares dela até hoje. Temos livros também que escreveram, livros nos defendendo, aquela coisa toda. O problema todo é o seguinte, foram vendidos 14.550.000 exemplares da revista do Cruzeiro, durante 4 meses. É mais ou menos de fevereiro a maio, junho de 1964. Agora, o que se passa? Na hora que ele me telefonou falando isso, o Chico estava junto comigo, me deram a clarividência do que ia acontecer. Então, mostraram que ia vender muita revista, aquele negócio todo, que depois tudo ia ruir, ia extinguir tudo, o condomínio acionário, eles iam brigar. Sabe que depois houve até morte, dependendo disso. Tem processo lá desse affair do Cruzeiro, teve até morte, mataram gente. Perseguição, né, tal. Tudo foi por água abaixo mesmo, em pouco tempo. Alguns anos depois não tinha mais nada. O tal condomínio nacional, que tinha até senador no meio, que veio tudo da Casa Amarela, do Assis Chateaubriand, foi tudo por água abaixo. Agora, eu vi isso tudo na hora do telefone e falei para ele, e vocês todos vão ter problema. Isso tudo vai reverter contra vocês. É de uma desonestidade enorme que vocês estão fazendo. Então, assim, mas eu não posso fazer nada, eles decidiram. Querem vender a revista. Quer dizer, o nome disso chama jornalismo marrom, ou imprensa marrom. Nós não podíamos sair e começar a liquidar com aquele povo todo, porque ia pôr mais fogo na fervura, você está entendendo? Então eu e o Chico falamos assim, o jeito, vamos seguir a opinião que ele está falando, ele tem até experiência, para a gente sumir. Nós pegamos, chamamos o Otoniel, que era com a Elza, nós fomos para Mateira, que é lá no sul de Goiás. Passamos uma boa temporada recebendo mensagem na fazenda, lá numa fazenda. Foi lá que eu descobri que tinha macaxeira, bica, com os negócios todos, na fazenda dele. Ele cuidava de gado, plantação, umas coisas, mas mais gado o tempo todo. Agora, sou engenheiro de computação e moro na Colômbia. Estive lendo sobre uma entrevista que fizeram ao senhor sobre projeciologia. Gostaria de saber se é possível usar a projeciologia para o tratamento de fobias, especificamente a fobia social. Na entrevista, o senhor falava sobre o Consréu como sendo a consciência que foi reconstruída. Então, como se pode saber se uma pessoa é uma Consréu? É possível uma resposta em espanhol, escrita ou falada? Saudações desde Colômbia. Vamos a hablar alguma cosita para você. Eu não sei se ele está a ouvir a coisa agora, mas a coisa é o seguinte, é mais importante, a projeciologia pode fazer alguma coisa muito buena para a pessoa que esteja com qualquer condição de fobia social. Mas a coisa mais importante é fazer a explicitação, fazer a conversação e exponer o que é importante, o que é mais relevante dentro do processo social.
la sociabilidade, la sociologia. Este aqui é importante. Agora, la projeciologia é melhor, é que você se vai a ler o livro Projeciologia. É um livro grande que está aqui. Mostra, por favor, aí para nós. Há mais de 400 capítulos. Solamente se busca quais são os capítulos sociais que há alguma referência sobre sociologia, que se pode fazer alguma coisa na patologia social. Muitas graças. O professor chegou a conhecer Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Poderia falar sobre essa personalidade, sobre suas ideias revolucionárias, na linha do conhecimento teosófico? Olha, eu não sou favorável aos processos deles, não, porque ainda tinha muito processo tipo seita na história. Eu não dou muito valor para esse processo deles, não. Agora, sobre você, me falaram aí que você voltou novamente para a sarjeta, é verdade? Eu estou esperando que você recupere e dê um jeito na sua vida. Como é que nós estamos? Está escrevendo aí, hoje já deve estar bom, está escrevendo as coisas todas sobre a eubiose, mas ainda não saiu disso. Esquece a eubiose e esquece o resto das oses, quer dizer, das doenças crônicas. Precisava dar um jeito, né? É a canabinose, como é que é? Cocainose, craconose, overdose, o que mais que tem? Precisamos dar um jeito nisso. Tudo é da eubiose, pelo menos o sufixo, né? Que é a doença crônica, ou cronicificada. Vamos dar um jeito. Esse nosso amigo escreveu, é aquele que eu falei outro dia aqui. Paulo, sim. Aqui. Me dá uma ajuda a entender. Quando se fala em tares, tem assim a pressuposição... Como é que é? Quando se fala em tares, sim, tem assim a pressuposição de ter um interlocutor para a gente fazer o esclarecimento. Quando eu vejo aqui na fatologia, tem alguns exemplos que são claros de esse interlocutor de fazer o esclarecimento. Não, exemplo, às vezes não tem interlocutor, você faz até sem saber o que você está fazendo. O processo é a sua boa intenção. Por exemplo, aquela moça que passou e falou vínculo consciencial, na hora que eu estava precisando ter uma palavra, ela não ficou sabendo que ela me ajudou. Mas ela recebeu minhas energias positivas. E outra coisa, até hoje está dando dividendo para ela. Eu digo, por exemplo, citando outro exemplo, que é assim, o ato de plantar árvores. Como que seria considerado uma tares? Por exemplo, eu entendo... Tares é a hora que você esclarece alguém. Seja você consciente, quer dizer, inteligente, ou burro, inconsciente. Quer dizer, você é burro. Você está ajudando a pessoa inconscientemente. Totalmente tapado. Você não sabe o que você está fazendo. Mas se a sua informação é positiva, você é muito inteligente. Seja lá o que for, está ótimo. Independente de ter alguém, mesmo que seja anônimo. O problema é alcançar o objetivo de esclarecer, de informar, de melhorar. Agora, o ideal não é ser uma seta. A seta indica um caminho, mas ela não segue. Ela fica parada. Então, as pessoas, a maioria são setas. Elas indicam um caminho, mas não seguem. Agora, o ideal é você seguir e exemplificar. Você está entendendo? É o que a gente faz aqui. Por isso que eu convido as pessoas. Qualquer coisa, vem discutir com a gente aqui, nariz a nariz, cara a cara, olho no olho. Isso aqui é ideal, como eu chamo lá, para-olhos dos para-olhos. Entendeu? Psicosfera com a psicosfera. Isso aqui é ideal para clarear tudo. Isso é esclarecimento. Ok. Agora, isso eu nunca tirei o corpo fora. A gente está sempre de porta aberta, braços abertos e um sorriso nos lábios. Agora, é lógico, esse sorriso nosso também é um pouco assim, vamos dizer, precisa ser interpretado, porque às vezes a gente está sorrindo, rindo da pessoa, né? 200 barrigadas de riso da pessoa. É um sorriso de boas-vindas, etc. Tal. Às vezes a gente está sorrindo também para mostrar as bobagens que tem aí, né? Faz parte, porque
É o jeito, você tem que levar certas coisas com muito bom humor. Não pode ter mau humor nessas coisas, porque senão você entra na baratosfera. Bom humor. Não pode ter tares de alto nível sem bom humor. Isso é uma regra, isso é fundamental. A gente tem que entender, né? Seriedade e bom humor. Hein? Seriedade e bom humor. É o que eu procuro fazer aqui. Tem a hora do supra-sumo de seriedade, e tem a hora também de a gente brincar, abrir o jogo, brincar com a pessoa. Do jeito que eu faço aqui, ó, com a minha turma, você sabe como é que é. Agora, ninguém briga, não, sabe? É tudo numa base assim de debate, né? Alto nível. As energias são boas, entendeu? Não tem nada. A gente dorme à noite. Quando vai dormir, todo mundo dorme. Não tem nada. Acho que ontem foi um bom exemplo do... Ontem você viu aí, a turma toda aí, o negócio do ambíguo, do ambivalente, do neutro. Isso ainda não viu nada. Tem coisa muito pior de vez em quando aqui. Faz parte do serviço. São pessoas ambíguas. Não, aqui, são pessoas ambíguas. Quer dizer que tem mais de um umbigo. Aqui, mais de um umbigo. Ambíguo. Não, eu falei ontem, né? A coluna do meio. Eu falei sobre a coluna do meio. Agora, ambiguidade e umbiguidade. Ó, tem o umbiguidade, o ambiguidade, não é isso? A gente tem que entender isso aí. A ambiguidade que a gente fala é quando a pessoa é muito egocêntrica. Ela, então, é da umbiguilidade, que a gente chama. Quer dizer, ela tem o umbigão, o mega umbigo. Ela pensa demais no próprio ego. Isso é um problema. Agora, gente, voltando aqui nas questões... Sim. Sim, tecnologia. As neotecnologias ampliando as possibilidades... Aonde é que está isso? Página 24. O que é? Tecnologia. A tecnologia? Sim. O que você quer? O segundo item. As neotecnologias ampliando as possibilidades de comunicação interconsciencial. Sim. Sim. O que você quer? São as neotecnologias. Por exemplo, aquilo que a gente viu aí ontem, que o rapaz estava mostrando, o iPad. Aquilo é a neotecnologia, aumentando a comunicação interconsciencial. Porque você pode pôr as coisas que você recebeu, os problemas todos ali dentro, ter contato com as outras coisas, fazer inter-relações. Sim. Tudo é neotecnologia. iPad. R$2.000 que ele pagou pelo aparelho. E uma outra, ciclologia, o ciclo Sim. consciência esclarecedora, consciência esclarecida. Isso aí é o ciclo. Sim. O problema todo é o seguinte, uma consciência que é esclarecedora, ela chega a iluminar a cabeça da pessoa que precisa ser esclarecida. Sim. Esse aqui é o ciclo, sai de uma coisa mais ampla para menor. A consciência... Então, por exemplo, eu às vezes tive aquela felicidade de estudar determinada palavra ou determinado assunto. Vem uma pessoa que não sabe, a gente expõe. Sim. Tá certo? E, por exemplo... Outra coisa, eu sou mais velho, então perante uns mais jovens, eles geralmente evitam pegar o dicionário na minha frente. Então pergunta para mim, o que é isso? Às vezes eu acerto, sempre ajuda, estuda detalhes, pequenininha, militares. E, por exemplo, dentro eu achava, né? Dentro da crescendologia, seria consciência esclarecida, consciência esclarecedora, como base da reaprendência. Pode ser. Também, Muito né? bem. Você está no caminho. E estaria dentro da paradoxologia, por exemplo, a consciência não esclarecida, que diz alguma coisa que é esclarecedora para uma outra consciência. É o caso da minha carta aos, Por exemplo, aos blogueiros. estaria dentro da paradoxologia. Militares. Isso seria paradoxologia? Valdo, a questão da militares, o ideal seria pela força presencial, né? O ideal seria pelo exemplo da força presencial e a verbaciologia, isso é que eu acho. Entende?
Agora, a militares é muito importante a pessoa pensar, porque tem gente que acha que não faz nunca tarefa de esclarecimento. Quase sempre não é assim, a pessoa faz sim. É que ela ainda não estudou com profundidade a condição dela. Todo mundo às vezes faz. Na vida moderna, quase sempre tem isso. Aqui na fatologia você comenta da pessoa que, por exemplo, salva a vida do animal, né, na rua e tal. Na verdade, isso é militares para o outro que está vendo isso, né? Quer dizer, ali ela está fazendo um tipo de assistência. Em si, com o animal, não é a TARES, nem a militares, mas para o outro que ela está fazendo isso. Você sabe? Nós estamos com uma moça que está nos ajudando lá em casa. Sim. A diarista. Agora ela foi falar com quem que ela está trabalhando e teve um senhor que trabalhou no jardim aqui conosco. Ele deu a ficha nossa para ela. Ela ficou toda feliz da vida. Que o homem colocou a gente nas nuvens. Aquilo é militar, é esclarecimento. Ela veio trabalhar conosco por causa disso. Você entende? Há um senhor que trabalhou aqui uma temporada no jardim. Então, ele falou para ela assim, lá eles cuidam de tudo que aparece. Tudo quanto é bicho que aparece estropiado, eles ajudam. Seja cachorro, seja gato, seja gente, seja planta. Ela começou a rir. Aí começou a rir de novo, falando as coisas, como é que nós somos aí na nossa casa. Entendeu? Isso foi essa semana que ela falou, pessoal, vou contar para a senhora, a senhora lembra do fulano que trabalhou aqui há muito tempo? Realmente. Então, esse caso aí é uma militares dupla, né? De vocês Não, para indireta. para ninguém ele, está esperando uma coisa ele, dessa, para já nem está pensando, sabe? Nem lembrava mais do senhor, o tal. Entendeu? Ele não esqueceu a gente, lembrou da situação. E ele lembrou mais que a dos bichos, falando que nós recolhemos tudo quanto é bicho que aparece nas redondezas, de qualquer tipo. Seja homem, planta, gente, bicho subhumano, cachorro, gato, não sei o que e tal. É uma saída. Essa questão, voltando daí da força presencial e militares, você comenta daquela sua vida, que você estava já de idade, e que você impediu uma guerra só pela sua presença. Foi. Não é? Que o pessoal ia atacar um castelo, aquela coisa. Eles iam atacar um negócio. Quer dizer, é mais do que uma militares, obviamente, nesse caso, porque pela repercussão... Foi, mas isso só com o tempo. Mas na hora lá foi... tinha gente que não queria deixar eu ir. Outra coisa, ninguém foi comigo. Então, aí você Eles achavam que era uma temeridade. A palavra é essa, temeridade. Em bom português seria isso. Risco era... É muito risco que você vai fazer isso. É muito arriscado, isso aí não pode. O povo lá está tudo acelerado, está todo mundo doido. Mas então... Agora, o processo da minha idade, e eu andando aqui com uma certa dificuldade, meio trôpego, andei na estrada toda, eles viram a distância que uma pessoa vinha vindo. Então eles começaram a ver. Aí até que localizaram e viram que era eu. A hora que eu cheguei, todo mundo já sabia que era eu. Aí acalmaram-se os ânimos. E eu comecei a falar umas verdades, né? As verdades, apontando uma coisa, outra, o negócio todo. Colocamos água na fervura, eles desceram as armas, abaixaram tudo, e a gente fez as pazes do negócio. Adivinha o que foi feito depois? Você tem uma ideia? Uma festa. Rolou uma boca livre aí. Então eu acabei fazendo, mas faltou você. Você perdeu essa. Não me convidaram. Aí eu já perguntei para eles, o que é que faltou? O que é que tinha me A boca livre tem a sua razão de ser. Agora, o melhor da história, o líder principal, que estava assolando a turma para atacar o castelo, que era um negócio grande. O castelo tinha defesa grandona, não era só uma residência, entende? É como se fosse um forte desse tipo americano na época, é coisa muito séria. Agora, o que é que se passa? Esse senhor, da época, que era um moço, um rapaz, foi um que trabalhou comigo no movimento espírita em Uberaba, e ajudava todo mundo. Até hoje eu estou envolvido com aquilo. Ele chegou a se lembrar. Aí eu comecei a ver, né? Quem é que são os caras? Se ele está aí, e ele era um líder, quer dizer que esse povo todo veio para cá, que tem um monte de gente dessa turma. Agora, tinha gente da Espanha,
Tinha um monte de coisa nesse sentido. Agora, eu vi outra coisa também. Alguns desses elementos estavam na maçonaria atual. Eu vi tudo ali. Época lá? Tinha uns que era carne de pescoço até hoje, de discussão, de debate terríveis, empedernido, tudo da maçonaria do povo que eu conheci. Então, tudo tem sua razão de ser, né? Agora, parece que as consciências permitiram que eu visse as coisas todas com calma para ajudar umas 3 pessoas que estavam envolvidas naquilo. A situação era muito precária. Então, era o jeito, é o que sobrou. Isso, depois de muitos séculos, ainda tinha gente ruminando o problema, você está entendendo? Aquilo vinha, a ruminação mental. Não é fácil. A pessoa não lembrava. Ninguém lembra, mas olha, como é que vem, tem como é que se aquele manifesta? processo da inspiração patológica violenta. As inspirações maiores que existem nas pessoas são as patológicas. É aquilo que ela sabe que aquilo existiu. Ela não sabe onde nem como, onde o galo cantou, como é que é, não sabe nada. Mas aquilo perturba a pessoa demais. Isso é que eu chamo da inspiração patológica. Existe muito disso. A coisa existe muito, com muito mais frequência do que a gente pensa. Aqui há muita gente que vem, tem problema, que é aquilo que eu chamo intermissivista deslocado, inadaptado, é por causa disso. O processo é a inspiração. Aquilo que vem, o que aflora, o afloramento da ideia patológica. Você está entendendo? E é da própria pessoa. Agora, é lógico, se ela começa a alimentar aquilo, vem os assediadores da época, da condição, aqueles que sobraram, vêm para carregar mais os ânimos, né? Piorar mais a situação. Por isso que a gente precisa de cortar toda a ideia negativa logo que ela surja. Não pensar mal dos outros. A hora que eu falo pensar mal dos outros, o povo não entende bem. Eles pensam que só os outros com que eles estão vivendo. Não é. A coisa mais séria é os outros do passado dela. Vocês estão entendendo, não? Eu estou abrindo um jogo aqui para você saber como é que é isso. Esse caso lá, por exemplo, eles abriram para mim porque tinha umas pessoas que seria bom eu conversar. Eram 3, tudo homem. Está entendendo? E eles tinham muito poder nessa vida lá. Então eu abri o jogo, falei assim, olha aqui, vocês já pensaram? Vamos supor, eu nunca falei que foi, né? Vamos supor uma hipótese que vocês dominavam muita gente num lugar assim na Europa, por causa disso. Você sabe, todo mundo me ouviu com calma, né? Fizeram pergunta depois. Mas vem cá, você está, essa sua hipótese, você está elucubrando essas coisas todas porque você sabe de alguma coisa? Não. Vamos pensar no passado. Veja bem as inter-relações, uma coisa com outra. Agora, não é fácil. Quantos séculos? Por isso que guerra... E olha que aquilo lá era uma guerra regional, né? Era um negócio que não era assim, tão extensivo, mas pegava algumas milhares de pessoas. Outra coisa, eles iam matar centenas de pessoas, se invadisse o negócio. Agora, você já pensou, o que eu queria na minha retrocognição não era nada disso. Eu queria lembrar o que aconteceu depois, durante a festa, o que eu pensei. Para ver aquele povo tudo, que estava todo mundo querendo chupar o olho um do outro, bebendo junto, sem arma nenhuma mais, mas cheio de taça, tudo quanto era lado. E isso, eu lembrei de alguma coisa. E tem alguma coisa que você pode falar assim? Não, lá pela Santa apareceu as mulheres. As mulheres dos caras, as esposas e tal, filhos. Então, a família apareceu. Integrou. Isso é impressionante. Porque na guerra, não vai a família do general, a filha dele. Agora, lá o que eu queria ver era isso. A hora que nós estamos todo mundo lá, com aquele negócio todo, e gente cantando, o outro dançando, o outro bebendo, o outro falando, quase que discursando o negócio, unindo as forças, você está entendendo? Aquele júbilo. E eu lá no meio, mais quieto, que eu era de idade, né, tudo ali.
Sabe manter as aparências. Outra coisa, não tinha muita força mesmo, eu estava segurando mais nada. Você está entendendo? A barra era pesada. Agora, o melhor da história. A primeira coisa que eu fiz, a hora que o negócio acalmou, foi eu peguei alguns dos caras que estavam lá, todo mundo desarmado, e fomos para a frente do castelo para falar, não tem nada. Eu, então, como se estivesse julgando uma bandeira branca, você está entendendo? Na situação. Agora, a hora que fiz isso, eu já entrei para conversar com um pouco, aquela turma, o resto foi chegando. Aí eu falei assim, agora vocês vão atrás dos meus amigos, tais que não vieram comigo. Então apareceram tudo com cara de tacho. É isso que você chama hoje de cara de paisagem, né? Você está entendendo? E eu lá no meio daquela turma, de uns e outros, e agora os terceiros que entraram. Você está entendendo? E depois as mulheres dos caras. Isso aí de rememoração foi uma rememoração jubilosa para mim, você está entendendo? Me ajudou muito, me deu muita expressão, esclareceu demais o povo. Até quando eu estive lá no interior, ainda tinha gente disso. Agora, depois eu falei assim, não, eu vou para o Rio, será que lá ainda tem remanescente disso? Eu descobri depois. Nas pacientes que eu atendi no meu consultório em Copacabana, tinha gente desse povo. Agora, no caso, você tinha... Agora, tinha gente assim, devido ao processo de genética. Agora, a família, o negócio tudo da Espanha, gente que agora, no caso, você tinha relação direta com os dois grupos que estavam em conflito, né? Não é só isso, eu tinha com mais grupos. Mas esses dois... Eu fiz umas coisas num lugar, depois fiz no outro. No fim da vida, aquilo tudo foi reunido dentro de um determinado processo. Então, historicamente, do ponto de vista político, aquilo repercutiu muito. Agora, há uma repercussão provincial. Entendeu? O negócio é esse. Agora, o problema todo tudo começou pelas coisas que eu vi lá, eu não sei bem disso. Mas o que eu supus pela situação que eu vi, tudo começou por fonte de água. Fonte de água. Briga por água, a nascente, aqueles negócios, para onde que a água vai passar, como é que era? Você sabe que a Europa tem disso. Né? Agora, o que é engraçado é que eu fui ver uma vez, faz aí mais ou menos uns 10 anos, aqui em Foz, eu fui ver um filme dos franceses sobre um processo do interior da França, que era mais ou menos o que eu supunha que era o início do processo lá. Que eles estavam brigando devido a uma fonte d'água, que o cara estava canalizando e fazendo para outras coisas. Então, um monte de terra ia ficar sem água. Você sabe, a água era importantíssima na questão rural, para plantação, como é que fica? Esse episódio aconteceu o filme foi na França, mas esse episódio que o senhor rememorou aconteceu na Espanha? Não, foi na Espanha. Foi na Espanha. É uma parte da Espanha ainda, que hoje está tudo na base de muita... pedra, aquilo lá está um pouco deserto, depois de muito século, eles exploraram demais a terra, não criaram aquilo, você sabe que tem isso. Né? E o que desencadeou essa rememoração no senhor? Foi justamente o encontro com essas pessoas que estavam no Não, espiritismo? foi o processo da assistência de vida tenebres. Aquilo ali, a hora que a gente viu como é que era, eles falaram assim, não, é melhor ele ficar sabendo aí com calma. Aí eu comecei a lembrar. Você sabe, tem certas lembranças, se eles dão a deixa, você chupa o resto. Eles têm que dar uma deixa, o fio da meada. Eles dão o fio da meada, você caminha com o resto. Você puxa, sabe como é que é? A meada. Você acaba sabendo tudo. Isso identificou as pessoas que estavam no espiritismo, na maçonaria. Aqui na Conscienciologia, você chegou a identificar alguns elementos? Não, eu depois não parei, eu parei de estudar. Houve tanto caso depois desse, mais brabo ainda, não deu mais. Agora, quando eu saí de Uberaba e fui para o Rio, eu ainda queria ver. Que eu estava ainda quente aquilo na minha cabeça, me chamava muita atenção as cenas. Você está entendendo? Eu falo nisso hoje, eu ainda recebo a energia da época. É muito estranho isso aí. É um negócio sério. Aquele caso que você conta com seus sócios, estava inclusive o Garcia
e tinha os outros lá, quando você teve a rememoração. Não é esse não, esse aí Não foi do tem Rio de relação, Janeiro. Não tem nada a ver Mas com esses isso. caras não tinham mesmo. Esse aí é mais recente, esse aqui é mais antigo. A rememoração foi no Agora, Brasil. uma das coisas mais sérias que tinha é que a hora que eu fui andar, eu lembro da minha roupa. Tudo que havia, os desenhos na minha casaca, o negócio que eu estava usando, eu andando naquela, você está entendendo? Lá. Agora, eu fico só pensando umas coisas, por exemplo, isso tudo eu pensava, isso durante os períodos que eu comecei a lembrar do negócio, Deus vai liberar. Que essas coisas tudo começaram no meu consultório, o consultório lá, de clínica gratuita. Os casos começaram bravo, foi lá. Então, o que é que se passa? Eu comecei a pensar naquilo, e comecei a pensar, gente, se naquele dia tivesse dado uma tempestade, ia ser uma guerra danada, há muita gente que ia morrer. Quer dizer, não choveu. Pelo seguinte, depois que estava lá o processo, aquilo que a gente chama hoje de as libações, você sabe o que é libações? Você sabe o que é? Quando estavam as libações das comemorações, aquele negócio todo, passou mais ou menos 1, 2 horas, mas o negócio ainda estava muito aceso, veio uma chuva enorme. Então eu comecei a pensar, gente, se aquela chuva tivesse caído, a hora que eu saí para conversar com esse povo, ia ser um desbronco. Porque eles iam aproveitar a chuva, que ia até encobrir o processo. Você está entendendo como é que era? Como é que era? O negócio estava lá, a coisa estava quente há muito tempo, já tinha passado a noite com aquele povo tudo lá, esperando para atacar. Entende? Mas estava faltando gente, todo mundo ainda não tinha chegado. Eles queriam chegar de tal maneira que era o seguinte, ia abafar aquilo com a mão de ferro, de uma vez, acabar com tudo. E era para matar todo mundo. Agora, era uma raiva danada, né? Você notava os processos das pessoas, é um negócio terrível. O que o senhor falou? Hein? O que foi que o senhor falou? Qual argumento? O meu argumento foi o seguinte, eu comecei a ver todas as necessidades de um lado e do outro, e falando, vocês vão aumentar as necessidades com isso. Olha como é que fica aqui. Olha a terra que vocês estão fazendo, vocês têm que juntar para que a terra agradeça a vocês. É a mãe terra, é aquele negócio da mãe terra. Vocês têm que lembrar, a terra tem que ajudar vocês. Nós, os nossos antecessores, os ancestrais, eles acabaram com a terra. Isso aqui está virando um deserto. Por isso vocês estão brigando por causa disso. Vamos juntar nós todos para fazer essa terra frutificar de novo. Ela vai ser uma bênção para nós. É a mãe terra. Meus argumentos eram terríveis. Você está entendendo? Em matéria da condição. Porque, em vez de falar no belicismo e na briga, no ódio, eu levei para a maternagem. Você está entendendo? Que é a mãe terra. Com isso, o negócio foi outra situação. Agora, veja, isso tudo eu aprendi no direito seu. O negócio todo foi esse, que ali era a paradiplomacia. Era isso, a paradiplomacia. É a paradiplomacia braba da época. Agora, eu só fico pensando na história inteira, você está entendendo? Os vários episódios, os lances. É isso que eu pensava. Na Uberaba eu pensei isso demais. E o senhor lembra, nessa rememoração, o senhor lembra da presença de os amparadores atuando com o senhor nesse momento? Não, eu sabia que a hora que eu estava lá, eu fui sozinho, eu não fui sozinho. Você não foi sozinho? Fisicamente eu fui, Certo. mas esse é fisicamente não. Agora eu fui devagar e sempre, porque o negócio é uma planície enorme. Todo tipo de deserto, você enxerga a distância. Você está entendendo como é que é? Não tinha jeito. Eu já estava de dia. Eles viram a hora que não vem uma pessoa lá, vamos ver o que é aquilo. Então tinha gente que já estava querendo meter fogo. Eu disse, não, vamos ver quem é. A hora que eles viram que era eu falei, não, espera, vamos ver o que tem. Outra coisa, ele nunca usou arma. Ele não tem arma, não precisa pensar nisso. Uma outra coisa também, olha lá, ele não tem nada com ele. Está sozinho, o senhor? Então aquilo é que me salvou. Porque senão eles teriam metido bala lá. Bala que eu estou falando quer dizer Flecha. lança, flecha, o diabo, acabaram comigo. Já tinha gente que já estava tudo espetado lá para o negócio, para ver o que é que dava. Agora, o que eu vejo é o plot da coisa. Por exemplo, de vez em quando eu vejo esses filmes históricos que eles falam, né, das coisas lá de Roma,
aqueles negócios da Grécia, a briga lá disso e daquilo, aquele ambiente ainda é pequeno. Quando o negócio existe, é pior do que aquilo. Então, por exemplo, a Segunda Guerra, as coisas que eu vejo descrever, não tem nada disso. Esse ainda era pequeno. Lá era assim muito natural, bruto. Você está entendendo? A ganga bruta, o instinto mesmo animal funcionando. O negócio não era fácil. Não era nada fácil. Agora, o povo tinha razão. Eu não condenei ninguém que não quis ir comigo, nem nada. Na verdade, não foi bem assim. Na verdade, é o seguinte, na hora que eu fui, tinha uma mulher que queria seguir comigo, uma das velhas lá, que estava lá com o negócio. Ela queria, mas não deixaram. Por quê? Se deixasse uma mulher seguir comigo, ia ficar muito ruim para os homens todos. Você está entendendo como é que é? Ia rebaixá-lo todos eles. Agora você veja os dramas que tem nisso. Eu lembro desse negócio todo com detalhes. Não é uma loucura isso? Tudo. Hein? Não, eu era de todos os grupos. Eu não posso falar nem uma coisa nem outra. Agora, quem me agradeceu mais é a turma do castelo, porque eles estavam desprevenidos, eles estavam desarmados. Não havia munição lá suficiente, nem coisa para fazer qualquer troca. E eu morri. Lá não tinha jeito, não. A situação estava precária. É um beco sem saída. Você está entendendo a situação, do jeito que estava? Agora, o negócio não foi fácil. Até superar isso. Agora você veja bem, quanta coisa desavença que não houve até chegar naquele ponto. Está entendendo? Ali, começou a serenar tudo. Eles começaram a trabalhar com a história. A terra reverdeceu. Esse aqui é o termo. Reverdeceu depois. Eu mesmo fui incentivar a plantação, ver o que é que dava para melhorar os processos dos lençóis da água, aquele negócio todo, sabe como é que é? Agora, que é isso que eles falam hoje da terra. Né? Agora, Walter, Os freáticos, os lençóis freáticos. interessante que hoje, dentro da própria psicologia, em grupos, se coloca que uma das formas de superar um conflito entre grupos é ter uma meta em comum. E é mais ou menos o que você fez, né? Não, eu levei aquilo que é o interesse geral. Justamente. Aquilo que interessava para todos. E outra coisa, comum, né? Uma coisa indiscutível, insofismável. Assim, fatos que ninguém teve muito argumento comigo. Agora, eu era mais velho, tinha mais experiência que a maioria ali. Né? Tudo era jovem, cheio de força, o negócio é bíceps. Eu não, estava usando a cabeça. Mas ali também é uma conjunção de fatores, quer dizer, tinha o argumento que você deu, tinha os amparadores, tinha sua autoridade moral. Tinha autoridade moral, porque eu já sabia das coisas que eu tinha feito grupos, antes. Né? Entende? Isso aí pesou na balança. Agora, por exemplo, eu tive contato com esse povo todo, porque eu morei nesses lugares, tanto num lugar quanto no outro. Fazendo assistência. E saí mais ou menos bem de lá, ninguém pôde reclamar. Entendeu como é que é? Então, no fim, agora eu quero dizer para vocês, o homem que estava andando lá era um padre. Eu era um padre. Que eu entrei para o processo lá do convento, lá, que eles pediram, para ajudar a outra equipe. Então, na minha condição de sacerdote, ajudou o processo lá, por causa da aura de religião em cima deles. Está entendendo como é que é? Muito embora ali tivesse gente de tudo quanto era jeito. E eu só entrei lá no processo, lá para ajudar, já há mais de 50 anos. Está entendendo? Na ocasião. Antes disso, você mexia com o que antes de entrar para esse tipo de convento? Você Eu fazia mais mexia assistência? com o processo mesmo de natureza para ajudar os outros dentro da medicina. Mais medicina. Era aquilo que a gente podia fazer. Mas eu usava de tudo, do jeito que eu fazia em Uberaba. Uberaba eu usava tudo do mesmo jeito. Foi por isso que eu tive inspiração de usar todo tipo de terapia no meu consultório. Entendeu? Hoje a pessoa pode fazer isso com muito mais critério em certos lugares, mas é que tem mais fartura, você pode escolher, vamos dizer, as terapias mais eficazes, eficientes, etc. Mas lá em Uberaba não tinha jeito, era o que aparecia, a gente ajudava, né? Aquele que podia. Outra coisa, lá a gente tinha que pagar até aluguel para os outros,
ajudar a plantar cenoura, que não é fácil. Você acha que, você está falando aí sobre o processo, né, de ajuda aos outros, que é bem a questão da medicina, né, dando continuidade. Na próxima vida na China, você acha que você, de novo, vai entrar pela medicina? Isso eu não sei. Uma única coisa que eu sei é o seguinte, desde mais ou menos essa época, eu sempre trabalhei com processo didático. Eu dei aula de alguma coisa. É outra vertente forte sua. Essa que é a base. Agora, a aula terapêutica é que é a coisa mais séria. O que é que eu faço aqui? Não é aula terapêutica? Presta atenção. É ou não é? Então, a aula terapêutica não é só a aula do curso de medicina, não. Não é isso. É a chamada classe terapêutica. Isso aí é seríssimo. Pois é, não, eu já falei sobre essas coisas. É a aula terapêutica. É a hora que você junta o processo da pedagogia com o processo da assistência direta profissional. Isso aí não tem jeito. Esse foi o motivo que eu fiquei trabalhando lá na universidade 18 anos, morando lá dentro. Aquilo ali era aula terapêutica. E outra coisa, a base nossa começou pela Policlínica Odontológica, que fez a faculdade de odontologia, para depois chegar na da medicina. Tudo era na área da saúde. É a minha base mais séria. As faculdades que eu trabalhei foi uma de odontologia, que eu fui secretário 9 anos, e a outra, que era de medicina, que foi a que eu formei, eu também era da administração. São as duas de tudo aula. Você está entendendo? Terapeuta. Mas, por exemplo, com a Conscienciologia você extrapolou isso, né? Não, a Conscienciologia é isso ampliado. Mas, por exemplo, a Conscienciologia... Ela é ampliada porque ela pega o processo multidimensional. Sim. E outra coisa, pega todas as áreas, para fazer isso que eu chamo a ciência das ciências. Porque você a ciência maior, que é a pessoa. Mas dentro da Conscienciologia você teria algumas especialidades que estariam mais de acordo com essa linha, tipo a consciencioterapia. Nessa questão do castelo, o problema lá era a natureza. O problema nosso aqui é a pessoa. Melhorou muito. Da natureza, eu cheguei para a consciência em si. Você está entendendo? Ampliou tudo. Agora, veja, ninguém foge daquilo que foi. Se eu não tivesse feito essas coisas todas, possivelmente eu não estaria aqui com vocês hoje. Tudo é ampliação daquilo que você já fez. Você fez uma coisa séria há 1000 anos. Depois disso, você começou a ampliar aquela coisa séria cada vez mais, o melhor que tinha nela. Você ampliou nas próximas vidas. Agora, o que nós queremos hoje é mostrar que você tem que fazer isso com auto-revezamento. Você com lucidez, você sabendo o que você vai fazer. Mudou tudo. O nível é outro. Esse campo já é mais do que pós-doutorado. Você está entendendo? O da Conscienciologia. Se a gente for fazer o confronto com esse estado todo do passado. Então, assim, pela Agora, pensa só noutra coisa. Essas minhas rememorações, já pensou tanto de história que eu poderia escrever, romance, mostrar história, fazer levantamento disso? Uma loucura. Todos vocês aqui, são historiógrafos enrustidos. Se alguém aqui começasse a lembrar das vidas aí, só isso aí daria vários livros. Uma loucura. E tudo vivido, sabendo, suando sangue para mostrar aquela realidade. Isso aí é fora de série. Agora, foi por isso que eu não queria escrever romance nenhum, nem nada. Não, tem tanta coisa aí, eu vou escrever o quê? Mas aí houve um negócio, né? Veio o amparador, a turma toda, o enumerador, falando o caso do Balzac, por isso que eu topei. Eu não queria entrar nisso. E vocês vejam, sobre esse aspecto, eles estavam certos. Porque o Balzac chegou, fez um livro que está dando pano para manga, pelo menos, o que o Osmar está fazendo não é fácil. Já é um serviço ali. E é um conjunto, são 300 e tantas páginas só, para fazer pensar com tanta coisa. Tudo quanto é pseudópode, estilhaço, dividendo, derivações que saíram disso aí. Isso é impressionante a gente pensar. Professor Baldo. As consequências, os efeitos.
Aqui, professor Paulo, já nessa vida o senhor tinha acedido ao paradireito, ao conhecimento do paradireito? Não, eu tinha alguma noção disso, mas foi isso, o paradireito, que me ajudou a fazer isso aí, que é um trabalho de paradiplomacia. Entendeu? Agora, por exemplo, eu posso explicar tudo isso, os últimos episódios do negócio, que aquilo eu pensei demais, lá em Uberaba, com as coisas todas. E isso começou muito cedo comigo. Eu era adolescente, quando começou isso. Agora, foi aí que eu descobri o meu amigo lá de Uberaba, que eu vi que era ele, que era o tal. Entendeu? Agora, nunca falei para ele. Uma das viagens eu tinha deixado o movimento espírita, eu cheguei lá e fui conversar com ele. Foi a última vez que eu vi, ele já dessomou. Mas não falei nada também. Porque ele estava com tanta ideia de espiritismo, outras coisas, muito, sabe como é que é? E ele era muito sincero, muito correto. Uma das grandes personalidades que eu vi no movimento espírita em matéria de assistência. Ele ajudou todo mundo em todas as áreas que ele trabalhou, fazendo assistência aos outros. De tudo quanto é tipo. Fora de série, homem. Agora, veja, de lá para cá, eu comecei, ele serviu para mim de padrão, de paradigma, sabe como é que é, de unidade de medida, para ver os outros. Se ele, que era o pior, e conseguiu chegar nesse nível, já é uma beleza. Os outros, então, todos já devem ter. Entende? Agora aqui. Estou assustada com a possibilidade de morrer e acabar prisioneira de uma comunidade guia cego. O que devo fazer para ir para uma comunidade dos amparadores serenóis? Sim, porque quero passar desta para uma melhor. Quero ciência e não ilusão do lado de lá. Escuta, comunidade guia cego, está cheio delas por aqui, né? Você já viu, né? A religião é isso. Comunidade guia cega é religião. Até usando o nome da religião vai colocar o negócio. O problema é o seguinte, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos investigar. Esse é o caminho. Sou mega dissidente das testemunhas de Jeová. Durante minha vida tive várias projeções, só descobri que eram ao ler o site do IPC em novembro de 2008. No início de 2009 tive uma projeção de consciência contínua e isso me levou a fazer o curso integrado de projeciologia CIP no IPC e a participar de um grupo espírita. Tudo ao mesmo tempo. Estava entusiasmado. Possuo um EV de ótima qualidade. Durante e após o curso, sendo capaz de fazer ótimos arcos voltaicos com boa desassimilação. Contudo, eu parei de projetar conscientemente. O que pode ter acontecido? O que posso fazer? No grupo espírita, passei por um tratamento de passe energético. Eu já respondi essa pergunta aqui. Já. Eu respondi isso aqui recentemente. Aí. Foi ontem ou anteontem, por aí. Agora, o problema todo é o seguinte. Que você, foi o que eu recomendei, é pegar o Projeciologia e ler o capítulo de recesso projetivo. Não foi isso que eu falei? Parece que a pessoa repetiu tudo, que ela não ouviu, né? Então ela pediu, ela deve ter escapado. Isso aconteceu aqui algumas vezes. Poderia, por favor, explicar sinteticamente a técnica de captação das noures, corrente de pensamento de Pietro Baldi? Quais as variáveis envolvidas nesse processo? E qual o termo que a conscienciologia usa para designar esse parafenômeno? Olha, eu conheci o nosso Pietro Baldi de perto, com calma. Agora, o que se passa? Dos 24 livros básicos dele, o mais sério não é a grande síntese, não. É outro. É o que fala sobre o sistema. Agora, no sistema, ele mostra como é que ele recebia isso que ele chamava de noures. Na verdade, você depois vai ver o que é clarividência viajoura, que você vai ver que é isso. O Pietro Baldi não estudava os fenômenos do jeito que devia os fenômenos parapsíquicos. Ele não estudava. Ele era muito enrolado com as coisas da Itália, da Igreja Católica e da filosofia dele. Então, ele não chegou a ver o que ele recebia esse negócio de noures é a clarividência viajoura. Agora, é só você ler o que é clarividência com calma. Qualquer coisa, você tem alguns dados disso no livro Projeciologia, que eu já publiquei. Agora, esse é que é o fenômeno sério dele. E o livro dele melhor é O Sistema. Consultando o site do Submarino, ali é oferecido um livro
mas que está disponível no momento. Trata-se do Segredo da Conscienciologia, de Guilherme Lima. O senhor conhece a dita obra e tem algo a dizer sobre ela? Sim, é um livrinho que nós já falamos nele aqui essa semana, sobre o assunto. É um livrinho sobre o assunto. Agora, ó, você quer ler o segredo, você está vendo como é que atrai? A palavra segredo está vendendo o livro dele. O problema é o seguinte, qualquer coisa, leia um livro que eu tenho sobre a conscienciologia, mas ele não está aí. Aquele pequenininho. Não. O que é a conscienciologia? Aqui ele explica tudo isso, mas o segredo da conscienciologia dele. Tem um resumo. O que é? Pois é. Tendo em vista, não, a gente guarda segredo. Por exemplo, eu guardo segredo de vocês aí, que o Arlindo é um serenão que está oculto. É um segredo. São alguns segredos assim. Segredinho, esse é um segredinho. Tendo em vista a grande parte da população da Terra que é apegada à crendice, religião, como fica o processo de dessoma dessas consciências? Passar para outra dimensão apegada às suas crenças e religiões? Continuar escravas e sendo manipuladas até ver a realidade? Assim podemos chegar à conclusão que uma minoria consciente alcançará o processo da dessoma, tendo como ideia de uma vida mais produtiva após a dessoma do corpo? Sim. Escuta, o que é que a gente fala? Tem gente que está nessa condição há milênios, já estão lá presos. Dentro, por exemplo, dos processos do judaísmo, pan-judaísmo, tem casos desses que já vão para 5 milênios. Tem gente que dessoma, vai lá, fica no mesmo ambiente dele, torna a voltar. Isso faz parte do serviço. Agora, de modo geral, não é o caso de judeu, porque eles são até muito inteligentes, tem muita coisa, tem o cabalismo, que eles andam estudando, uma opção de coisa. Mas existe umas coisas que nós falamos. Por exemplo, nós falamos no parapsicótico pós-dessomático, no comatoso pós-dessomático, no, como é que chama? A catatonia, é o catatônico pós-dessomático. Tudo isso existe. Pensa bem nessa história. Essas coisas tudo existem. Agora, aqui nós falamos a realidade do processo como a gente já viveu. É a verdade relativa de ponta que a gente tem falando na cara. Nós não douramos a pílula. Nós não fazemos nenhum eufemismo sobre a realidade da dessoma, da morte do corpo, da desativação do corpo humano. Por isso ele tem que falar essas verdades. Existe alguma relação ao grande número de pessoas reconhecidas nacionalmente, ressomado em Minas Gerais, que estuda e trabalha com o espiritismo, assuntos relacionados a esse tema? Poderia comentar sobre essa curiosidade? Não. O que eles gostam de falar em Minas Gerais é que lá é, no Brasil, o celeiro dos médiuns. Não é isso que eles falam? Devido à energia que tem lá. E isso, em parte, eles têm razão. Porque a energia, a geoenergia, mexe na pré-kundalini, e isso, às vezes, ativa os processos da energia. Então, tem um monte de médium de Minas Gerais, não é isso? Arigó, Chico Xavier, o Thomas Green Morton, né? E outros mais. Eu não sou de lá, eu sou iguaçuense. Agora, então, isso aí é que tem um ambiente, as coisas todas que influem nisso, né? Outra coisa, realmente, vocês têm que lembrar que na minha família tinha os que faziam os esponsórios, né? Os responsórios. Aquilo era um negócio muito sério. É a gente de lá também. Eu vi muito médium na minha terra, realmente tinha. Isso aí é um fato. Na própria terra do Chico também tinha uma opção de médium que a gente viu. Tem muita gente. Gostaria de saber qual a visão do IPC sobre a notícia divulgada na revista do Jornal do Globo de ontem, referente às teorias do fim do mundo, a transformação do mundo em 2012. Mais uma vez, Bidu, mais uma. Né? Eu acho que é a 5ª vez que eles perguntam isso aqui. Né? Olha, isso é uma tolice enorme, deixa para lá. Agora, ó, se vocês quiserem, a gente pode fazer umas apostas. E eu aposto que o mundo não vai acabar. Mas agora, veja, 1000 por 1.
a favor, que eu dou. Quem é que quer apostar comigo? Eu acho que é um jeito, né, de liquidar com o assunto. Essas apostas nós vamos ficar ricos aqui em pouco tempo. Já pensou? Fazer uma bolsa de apostas aí? Isso é uma besteira enorme, mais uma. Olha, esse negócio de fim do mundo, eu já vi isso mais ou menos umas 15 vezes. Desde 1940 e poucos até agora, foram umas 15 vezes. Vamos ver o próximo agora. Para mim vai ser 2050, que é uma data bonita, 2050. O próximo deve ser 2050. Ouvi o senhor dizer em tertúlia que a proposição da conscienciologia poderia ter sido feita antes do senhor por outras 4 ou 5 consciências. Quem teriam sido essas consciências? Até que ponto as grandes guerras influenciaram os planos? Uma das coisas que influenciaram em matéria de guerra foi a Revolução Francesa. Mas as pessoas que podiam o seguinte, eu não sei quais foram, eu estou apenas dando uma opinião. Isso é um palpite. Swedenborg, esse foi um, Allan Kardec foi outro, o Heine foi outro, e por aí vai. Tem outras pessoas. O problema todo é ver o que quer que deu. São muitos. Eu falei uns 4 ou 5, que é mais ou menos da época que a gente estava trabalhando com as coisas. O senhor teria alguma informação sobre o trabalho de Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, o precursor da logosofia, as ideias da evolução consciente proposta por ele? Não, eu não tenho noção do que é que se passa com o Pecotti atualmente. Independente das desculpas que possamos usar ao afastarmos das autopesquisas, gostaria de salientar que, ao perder o trem da colaboração, a maior dificuldade para a retomada é a defasagem criada entre a consciência desatualizada e o tanto quanto avançar as pesquisas. Não, isso aí você está mexendo na sua vaidade e no seu orgulho, esquece isso. Você tem muito conhecimento. Numa semana você vai ficar atualizado numa série de coisas mais sérias. O principal, você já vai se atualizar. Há uma tendência de acomodação nascendo da mediocrização, com o antigo colaborador da TARES atuar somente na militar? Sim, existe isso. A Apex poderia traçar um plano de estudo específico, além de tudo que é feito hoje? Responde aí, fala alguma coisa, Lógico. Quem está perguntando é o Carlos Sprenger. Ele é uma cabeça, esse cara aí não precisa pensar nisso. Um dos temas que a gente... Fala com ele para vir aqui e dá um banho de loja nele, num desses cursos para ele atualizar aí da Apex. Tá ótimo. Olha, um dos temas que a gente estuda é justamente o retomador de tarefa, que é aquela pessoa que teve contato com a Conscienciologia, estava atuando na PROEX, por algum motivo se distanciou, e depois ela retorna para retomar, então, a sua PROEX, a sua tarefa principal. Esse é um tema de estudo, a gente, inclusive, tem o objetivo de fazer um encontro de retomadores de tarefa, hoje já tem um número considerável dentro aqui do voluntariado, e que realmente precisa de um aprofundamento maior. Então, a gente convida você para vir participar. Nós vamos ter também vários cursos dentro da Apex, que você pode fazer, se inteirar. Nós estamos, em breve, lançando um curso também à distância, pela internet, Introdução à Programação Existencial, e várias outras atividades. Então, eu te conheço, entre em contato com a gente aqui, porque, de repente, você vai ajudar a desenvolver e a promover essa pesquisa dos retomadores de tarefa. Até porque agora você tem a experiência pessoal. E aí, Valdo, a gente tem um dos slogans que a gente trabalha muito na Apex, fazendo uma adaptação do empreendedorismo, faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Então, acho que é o caso dele lá. Faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Pega essa questão da retomada de tarefa para poder agora fazer assistência a outras pessoas que precisam fazer isso também. Outra coisa, ele também não deixou isso, não faz tanto tempo, não. Também não é tanto. Ele está moço, cheio de vida, vai longe. Então, vai ter muito mais força. Agora, gente, enquanto você está falando aí, chegou uma das consciex, que é do negócio lá do castelo. Me deu um banho aqui de energia, viu, né? Você sentiu a energia aí, né? Eu olhei para você, porque o meu negócio estava impressionante. Agora é do povo que ajudou a turma lá. Esse é bom. Eu não, eu era, entende, pau mandado. Era consciex. Tudo indica que era. Esse aí é um dos tais. Agora veja, é povo
Possivelmente da Espanha, de lá da época, né? O negócio. Agora, você tem que lembrar que a monja foi para lá depois. Isso deve ser gente dela. Só pode ser. Alguns itens da taxonomia não poderiam também ser classificados como TACOM, tomando como exemplo o item 29, trânsito. Seria de fato TARES? Não, vamos examinar com calma. 29, trânsito. Ajuda a pessoa deficiente física para atravessar a avenida com trânsito intenso. Não, porque isso aqui pode ser esclarecimento. Uma pessoa está vendo que todo mundo deixou a pessoa lá sozinha, ele foi lá. Ele está dando um exemplo de esclarecimento. Eu não acho que seja só TACOM, não. Tomando como exemplo o item 29, seria de fato TARES? Pode ser sim. Onde entraria o esclarecimento? O esclarecimento entra indiretamente pelo exemplo, exemplarismo. Nunca esqueça que esclarecimento é exemplarismo. Exemplarismo, 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 exemplarismo. O ideal seria a gente chegar todo dia e falar em exemplificação, exemplarismo. Seria no exemplo, ele está perguntando logo em seguida, é isso mesmo, você pegou bem. Em que medida o senhor diferenciaria TACOM versus TAR nesse caso em específico? Não seriam ambos? Não, tudo. Quando o negócio é muito grosseiro, tem as duas coisas. Mas o que vai predominar é o esclarecimento. Porque o esclarecimento é que faz a pessoa caminhar depois. Consolação só arruma na hora. Valdo, acho que é aquela pergunta que eu tinha feito ainda há pouco, quer dizer, está esclarecendo o outro que está assistindo fazer esse ato. É exemplificação. Né? É isso. Entende? Em doenças crônicas que comprometem a realização da PROEX, como manter o otimismo e a motivação? Poderia falar a respeito de pessoas que tiram a própria vida para fugir da dor, eutanásia, como fez seu pai em vida passada? Sim. O problema todo é o seguinte: às vezes a pessoa faz isso porque ela juntou vários elementos. Existe um caso, por exemplo, terrível. Eu vou explicar aqui com calma. Não é esse que você está falando, eu estou falando em um outro, que eu não vou dar nome nem nada. A pessoa estava com o corpo dando muito trabalho para os outros, que ela era, vamos dizer, hemiplégica, braba. Tinha um processo meio de paralisia sério e dava muito trabalho para o povo. Agora, com o passar do tempo, ela conhecia alguma coisa de processo de medicina, algumas coisas tudo dali. E naquela época tinha muito processo de lepra. E ela então chegou à conclusão que dentro do processo da paralisia dela, numa parte que não estava paralisada, ela notou que ela estava com lepra. Você está entendendo? Como havia processo da família e tinham as moças para casar, ele foi pensando nisso tudo. Se amanhã o povo fica sabendo que o pai das moças está com lepra, quer dizer, a chamada morféia, o povo chamava isso de macutena. Você está entendendo? Hanseníase. Um dos troços piores que havia na época. Todo o processo dessas moças com o casamento, que tinha coisa mais ou menos encaminhada, vai tudo por água abaixo. Então ele deu um jeito e foi embora. Fez uma eutanásia. Ninguém ficou sabendo que ele estava com lepra. Você está entendendo? Aquilo não repercutiu. As moças casaram, tiveram filho, não tiveram lepra, não tiveram nada. E tudo morreu ali. Agora, veja o drama dessa questão toda, que o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Então, é necessário ver quais são os dramas íntimos, maiores, complexos de cada caso que envolve esse processo de eutanásia. Eu acho que tem que pensar muito a intenção da pessoa. Foi a Consciex que te comentou esse caso? Como é que você gostava? Esse caso eu fiquei sabendo por vias travessas, porque lepra é uma das coisas que eu mais estudei. Entendi. No interior. Que o problema tinha gente demais. Desde a minha terra, depois de Uberaba, o povo que chegava lá, tudo. Tinha duas coisas que eu vi que vocês não veem mais. Que é a hanseníase, que era a lepra, né, o macutena, propriamente dito, e o luético, que é o sifilítico das doenças lá, sexuais, por exemplo, é aquela da cocada branca. Você está entendendo? Que o
o pênis com os órgãos sexuais do homem viravam uma cocada. Vocês nunca viram isso. Eu vi isso tudo. Agora veja, tinha caso desse que dava vontade de você chamar tudo quanto é homem para ver. Fala assim, olha, você tem que olhar bem como é que é a sua vida sexual, senão você vai ficar assim. Porque se a pessoa visse aquilo, nunca mais ela ia esquecer. Era um espetáculo inesquecível. Agora, o homem já sabia disso, quem era o paciente que estava com a história, que aquilo lá não tinha mais jeito. Agora, não estou brincando. O processo da luz, do jeito que avançava lá, está entendendo? Parecia mesmo uma cocada branca. Tudo que havia lá. Tudo aquilo alterado. Não é fácil. Sífilis. Não é fácil. Agora, veja, antibiótico, essa coisa toda, andou melhorando isso. Também o problema da hanseníase foi mais tratado, já não tem tanto. Tem muito ainda, mas não é do jeito que era. E hoje o tratamento é fácil, não é tão difícil. Aqui no Paraguai a gente ainda vê alguns casos. Alguns meses a gente vê uma criança nascendo com sífilis ainda. Mas agora de sífilis assim, sexual, congênita, braba? é. Tem? Brabo, né? Não é fácil. Tem vários nomes para isso aí. Tá? Valdo. Eu não sei hoje que nome que vocês estão usando, porque eles mudam tudo, né? Deve ter outros nomes mais bonitinhos do que os nossos. Você está entendendo? É que é? Só mais um. Em parafatologia, o senhor poderia explicar por que considera-se militares o ato de atuar na condição de doador de energias no curso CP2? Está na cara, né? Que a pessoa está dando energia, tudo, e aquilo é para esclarecer. Esse CP2 é de esclarecimento. Comece esclarecendo o que é energia, o campo que é, tudo isso, não é TACOM. No item, o ato de exteriorizar energia conscienciais nos ambientes públicos, objetivando a melhoria dos óleo pensentes. O senhor poderia comentar sobre eventuais cuidados que se deve ter com tal exteriorização? Sim, mas a gente, quando entra na chuva, é para molhar. Se a gente entrou, você tem confiança naquilo que você vai fazer. Olha bem meu caso na Baixada Fluminense, lá na delegacia, sabe? Você sabe como é que chama lá o lugar? Eu já falei, eu acho que eu nunca falei para você. Né? É Xerém. Já viu falar em Xerém? Se já esteve lá, por acaso, vai lá. Na ocasião, vai lá. Vai lá. Xerém. Sim, Metro está lá também. Mesmo. É isso mesmo. É o seu partido. É. Agora, o problema não é fácil. Eu fui lá de madrugada para ver o troço, para ver uma opção de cheque. Depois foi lá que eu fui depois, porque o advogado pediu com o povo, para ir lá ver o que fazia. Eles gostaram de mim a hora que eu espalhei os cheques, tudo rasgado na mesa, e comecei a compor. Eles acharam esse homem terrível, como é que vai acontecer fazer uma coisa dessa? Eles tinham ia julgar aquilo fora, mas estava lá como indício do crime. Não, o Comando Vermelho ainda não falava não. Tinha outras coisas mais sérias. É a época do Tio Patinhas, daquele povo. Sabe o que é o Tio Patinhas? Tio Patinhas é o bicheiro, o maior deles, que tinha uma casa em Itacoatiara. Tio Patinhas. Professor, quanto àquela retrocognição que o senhor falou, a retrocognição do castelo, da guerra, o que você levou em conta na hora de não contar para o seu amigo do Espiritismo que ele fez parte daquele acontecimento com o senhor? Eu não estava preparado para aquilo e eu não podia desencorajá-lo. Aí vem aquela história do Chico Xavier. Não desencorajar a pessoa. Pelo seguinte, ele era muito envolvido com as coisas de Allan Kardec e J. Cristo. A vida dele toda foi dedicada naquilo e era muito correto, muito sério. Agora, se eu fosse explicar o negócio todo para ele, eu teria que explicar toda a conscienciologia para ele, eu ia acabar com ele. Não dava. Teve vários espíritos que eu não pude falar as verdades para ele, porque não estava na hora. Então eu precisava de morar lá, mas ainda 10 anos, eu estava de saída. Não ia ficar lá mesmo, como é que ia ser? Agora, eu convivi com essa pessoa mais ou menos uns 15 anos. Vi tudo que ele fez em matéria de assistência. Almocei muitas vezes na casa dele, porque eu não tinha casa, né? Eu morava no meio
do Educandário, o negócio todo. De vez em quando me convidavam lá. Ih, mas tem tanto caso que eu vi. Ele era fora de série. Eu nunca vi esse homem errar. Era um dos meus ídolos da história. Agora, eu não podia desencorajá-lo para mostrar a realidade dele do passado. Ele não estava preparado para aquilo. Ele estava tão convicto, tão equilibrado nas coisas dele, deixa acontecer. Hoje ele sabe disso. E depois que ele desceu o molho, está sabendo uma opção de coisa aí. Está vendo como é que é. Hoje ele me vê também com outros olhos. Sabe como é que é? Agora, ele nunca também foi contra mim, nem nada. Ele sempre me respeitou. Ele achava que eu nunca cuidava da minha vida. Isso era a opinião dele, antes de eu deixar o movimento espírita. Que eu era do povo que trabalhava lá na mocidade, que ele conhecia aquele povo todo, o único que não olhava o próprio destino, a própria vida, a própria realização. Aquele negócio da pessoa se sentir realizada. Eu não pensava em mim. Então, se eu estava querendo ir para fazer a minha vida, eu estava certo. Ele olhava por esse aspecto. Ele era muito prático dentro das coisas. Agora você vê, é a mesma situação prática desde aquela época. O homem ainda está lá ainda. Você está entendendo? Tudo vendo o problema prático, objetivo, claro. Hein? Você sabe? E ele agora ele deve estar encaminhado. Ele e outros daquela turma toda, porque tem uma equipe com ele. Entende? Tinha vários ali dentro. Tinha uns ainda muito exaltados. Alguns eram maçons. É da turma que eu entrei na maçonaria. Foi aí que eu comecei a ter vontade. Professor, com relação a... Voltando na história do Castelo, eu queria saber como é que você conseguiu promover a conciliação dos interesses daquele grupo que estava invadindo. Porque você falou que falou umas verdades e tudo mais. O que estava invadindo, eles estavam apelando, qualquer galinho que você desce, para quem está folgando, o cara pega. Eles estavam felizes da vida, porque eles é que precisavam ter. Eles não tinham munição, não tinha arma, não tinha gente. Eles iam ser massacrados. Havia muitas famílias, velhos, crianças, mulheres lá no meio. Desculpa, eu não fui clara. O pessoal que estava para invadir, sim, você fez um esclarecimento, você fez algumas argumentações, não é isso? Isso é que precisava, que eram os ofensivos. Exato, que estavam agressivos. Candidatos à invasão. Tá. E eu queria saber, então, como é que você fez, ou quais as abordagens que você fez de conciliação? Eu levei para todo mundo. Já comentou. Na hora que eu levei para você, eu já comentei isso aqui, o processo da natureza. A hora que eu levei para a mãe natureza e falei que ela é a mãe de todos, nós temos que nos congregar para melhorar essa terra que os nossos antepassados destruíram. Eles usaram demais a terra. E eu falava bem também dos antepassados. Ao mesmo tempo que eles destruíram, se não fosse isso, nós não estaríamos vivos. Por quê? Eles não teriam saúde para dar aos filhos que nós somos. Você está entendendo como é? Então você fez toda uma abordagem traforista. De coração terrível. Então você fez toda uma abordagem traforista. Pensa nisso, como é que isso dá efeito. Raciocina, a mãe natureza. No caso ali, eu tirei todo o processo bélico para o problema da natureza humana e a sobrevivência das pessoas sem guerra. Que era a melhor coisa que eu podia fazer. Qual a saída que você teria ali? Então eu levantei o ânimo de todo mundo, para todo mundo trabalhar em conjunto, para todo mundo subir, crescer, enriquecer, melhorar. O negócio não foi fácil, mas valeu. Agora, o meu problema da força presencial é que ajuda. Agora, essa consciência que vem aqui deve ser dos tais que me deram a força lá na hora. Deve ser. É gente da monja. Isso aí eu não sei quem. Vai me ter um banho de energia. Isso é a euforização da brava, sabe como é que é? Feita de fora. Isso aí é que é a euforização externa, a éter. Está entendendo? Não é a alta, éter. Ele me deu foi isso. Mexeu tudo comigo. Eu desconsenti tudo, da cabeça aos pés, aquele negócio todo. Você notou, né? O negócio é assim, mas dá aquela... Você está entendendo? Um alívio. O negócio. Isso é impressionante. Agora, para mim, deve ser desse povo. É da turma lá. É um dos que deve ter ajudado para dar força lá na hora. Porque aquilo lá não foi... Eu era apenas pau mandado. É igualzinho o caso da Opala. Mesma coisa.
entendendo? Ali a técnica é mais ou menos essa. Só que tem que ir lá, é coletivo, um negócio grande, público, sério, no tempo, cheio de arma por todo lado, e gente doida para... Está entendendo? Não é fácil. Professor, posso voltar um pouquinho, que eu perdi o time da pergunta? Quando você fala de uma pergunta aí que fizeram a respeito do fim de tempos, eu participei de uma palestra e li uns livros de ufologia, e eu achei assim um pouco estranho, porque eles têm contato, muitos deles têm contato com os extraterrestres, e eles falam de um apocalipse que significa mudança, etimologicamente falando. E eu achei isso muito místico. Você já deve ter lido bastante. O que você tem a falar disso? Eu sou muito curioso. Porque que grupo que é esse? Tem vários. Eu participei no Rio, participei em Uberaba. O de ufologista, Benjamin, ele que já teve a sua palestra e lá. Não, de ufologia tem de tudo, né? Então, mas ufologia é o seguinte, 97% é fantasia. 3% tem sua verdade. Pensa por aí que você vai ver como é que é. 97 é muita, entende, imaginação, invencionista. Agora tem 3% de fato que tem sua razão. Mas isso tudo é mal interpretado até hoje. Não tem nada assim que a gente pode fornecer. Lá embaixo, só eu trouxe mais de 200 livros sobre ufologia. Mas não tem nenhum assim que a gente pode oferecer para você seguir aquilo como se fosse um tratado que eliminasse dúvidas demais. Não tem. Até o momento eu não vejo nada nisso. A gente tem que estudar mais. Mas que tem sua razão, tem. Que inclusive o Benjamin teve na sua Tudo palestra. isso é possível. Gente, é só pensar. Com esses, sei lá quantos trilhões de astros que tem por aí, você acha que é só a Terra que é habitada? Isso não, é habitável. Isso é uma besteira, é uma bobagem. Há uma universalidade dos mundos habitados. Isso é um Deve fato. ter ufologia, o extraterrestre também meio místico, não, né? mas tudo é bobagem, eu preciso dizer. Quem é que é extraterrestre? Somos nós. Não, todos. Ninguém nasceu aqui. Em contato, né? Nós estamos desenvolvendo aqui nesse planeta temporariamente, e ajudando o planeta também a desenvolver fisicamente. Ou acabar com ele, do jeito que foi lá na Europa. Eles agora estão acabando o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul está virando deserto, não é isso? Tem vários lugares assim que estão virando deserto. Né? É a poluição. Agora você veja, é o mesmo problema daquela época que está hoje, só que tem que hoje é maior. Mas o processo é o problema da globalização, a poluição, tudo mesmo jeito. Aquela guerrinha lá, deu agora essa guerrona grande aqui, Doha, como é que chama aquele outro que fizeram lá, que o Bush não admitiu? Copenhague, não, o anterior, Kyoto e outras coisas mais. Enquanto vocês viram alguma coisa, ainda não vi nada do resultado do Lula. Viu alguma coisa? Hein? Assinaram? Turquia, Irã e Brasil. O que é que eles fizeram? Vão mesmo mandar o negócio para a Turquia, depois a Turquia manda de volta. Agora os americanos toparam. Eles vão falar que não confiam na Turquia. Agora, na internet, os americanos assim, continuam céticos com relação eu sabia, estou falando. Eles não confiam no processo da Turquia, porque Turquia e Irã... Eles têm até um... Isso aí é igualzinho você levar para o júri a mulher do criminoso para depor. Isso aí não vale. E eles fizeram um pronunciamento, que está na internet também, que eles acham que tanto o Irã quanto a Turquia passaram a perna no Brasil nessa negociação. Enganaram o Brasil, mentiram para o Brasil durante essa negociação. Então, os Estados Unidos estão bastante sérios. Mas o Lula nessa, como é que é? Está saindo com a cabeça erguida? Ele está eufórico, professor Walter, falando que foi um sucesso, que é assim que se trabalha para a paz, que todos deviam aprender com o Brasil. São as declarações dele na internet. Ele e o Celso Amorim. Eita vida! Falando, é possível fazer a paz com o diálogo e tudo. Então, agora, professor, a União Europeia também está certa. Como diria na minha terra, na minha infância, conosco ninguém podemos. Professor. Não é assim que a meninada falava? Mas a imprensa americana já está chamando o Lula de idiota útil.
Como é que é? Na imprensa americana já estão chamando o Lula de idiota útil, que está sendo manipulado. Idiota útil. O idiota útil. Não, isso, outros já falaram aqui no Brasil, isso é antigo, né? Essa aí não tem novidade. No exterior está começando a cair aquela máscara já, de né? líder. Eu estava falando a verdade sobre ele, né? Agora, coitado, ele está fazendo o bobo da corte, né, internacional. Tem outros também que chamam isso, bobo da corte. Já chamaram ele de polichinelo. Tem gente que acha... Já te fala assim, devia de vestir a roupa. Sabe aquela roupa de polichinelo? Ontem a gente estava assistindo a GNT, eles acham que há um possível plano ou interesse do Brasil fazer a bomba. Inclusive o vice-presidente é a favor disso. Então, tem algumas pessoas que pensam nisso até hoje. Por trás desses acordos estaria alguma coisa nesse sentido. Então, estão comentando isso já. O José Alencar que é mais favorável a isso. Agora, vamos ver qual vai ser o próximo passo. Os americanos vão fazer o quê? Como é que fica agora para arranjar os outros países para poder fazer o bloqueio? Eles vão topar a parada de bloquear tudo? Sustar o problema do Irã? Como é que é? To be continued. Voltem na próxima semana. É isso? A novela continua. Quer dizer que não acertou nada, né? Que está dizendo, Irã diz que ainda vai enriquecer urânio mesmo após acordo. Então... Então não adiantou. Que acordo é esse, então? O acordo não era para acabar com isso? Ver se eu consigo então, abrir. que acordo? Qual foi o acordo? Qual o resultado desse acordo? Qual a utilidade dele? Eu não estou entendendo isso aí. Tem que ver agora quais são as próximas notícias. Né? Gente, o processo do bifrontismo é um fato, né? Quem é que tem bifrontismo aí? Irã, Lula, a Síria, a Turquia, quem mais? Bifrontismo. Nós estamos vivendo a era do bifrontismo internacional. Isso não é para qualquer um. Nessa época nossa, isso é fora de série. Tem um processo também dos Estados Unidos, esse vazamento, se fosse no Brasil, eles iam acabar com a gente, né? Porque esse vazamento ele não vai parar tão cedo. Ninguém está falando nada sobre isso. Tem isso também. Não, mas estão falando agora. A Globo já trouxe um negócio que falou que aquilo é 50 vezes pior do que eles falaram. O outro falou que é 5, o outro falou que é 50, que não sei o quê. Outra coisa, o Valdez, antigo, lembra, lá do Alasca? Eles falaram que esse aí é muitas vezes superior ao Valdez. Esse não vai estancar. Quer dizer, esse bateu o recorde mundial de vazamento de óleo. Está estancando, não segura mais. Para cimentar isso, vai demorar. Agora, o problema esse aí é terrível também, porque está pegando a costa dos Estados Unidos, tá? Então batendo dentro deles. Eles têm que estudar isso. Não é fácil. Agora, gente, tudo por causa de um buraco que eles não sabem tapar. Que vergonha, né? Quer dizer, a tecnologia está muito fraca. É um buraco. Vai me dizer? Mas é que aí não vai resolver nada. Vai perder o buraco, eles não podem perder. Ali é a mina de ouro. É o chamado ouro negro. Viu? Esse é o ouro negro. Agora, eu estou falando que é buraco, viu, o Mário? Eu estou falando com buraco baseado na seguinte condição. Aquele dedo que você põe no orifício pequenininho que esbarrou onda represa. Está faltando o dedo. Eles não arranjaram um? Pois é. Eles querem que esbarrou onda represa. Acaba com tudo. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 64 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 29 votos presenciais, 16 votos online. Hoje teremos recados a Maria Isabel, colegiada de intercooperação, encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, o Ivo Valente, eventos da OIC, o Igor, pesquisa da TENEPS. Boa tarde a todos.
A Unicim convida para o colegiado de intercooperação da CCCI. Será sábado, dia 23 de maio, das 15 às 18 horas. A primeira parte será o debate sobre o manual de neologística. É o primeiro manual que um conselho da Unicim vai publicar. Então, ele dá todas as informações que nós precisamos para compor o neologismo. Domingo. E a seguir terá a apresentação do Conselho de Epicons sobre o programa de formação de epicentrismo consciencial. E, por último, a oficina para o plano diretor. É muito importante esse fórum porque é o fórum de decisão da CCCI, onde todos os voluntários podem e devem participar. Só para fazer uma comparação, semelhante ao Conselho dos 500, que é um fórum de Foz, da Cognópolis Foz, o Colegiado de Intercooperação da CCCI é o fórum de milhares de voluntários da Conscienciologia. A seguir, convidamos para o Colégio Invisível da Cosmoética, que começa no dia 20, quinta-feira, com imersão laboratorial. E no sábado, na sexta e no sábado, terão algumas apresentações de pesquisas dos integrantes deste colégio. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde a todos. Dia 23 de maio, a OIC vai realizar 2 eventos gratuitos, ambos lá no campus da OIC. Às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma palestra sobre aparência, estilo e força presencial, que vai ser ministrada pela professora Roberta Ferreira. E, às 15 horas, nós vamos ter o seminário de pesquisas consciencioterápicas, onde a gente vai ter a participação da professora Juliana Carvalho, professor William Klein e também do professor Alcir Alves, cada um discutindo seus temas de pesquisa, respectivamente. Tá bom? Então, dia 23 de maio, todas essas atividades da OIC são gratuitas. Boa tarde a todos. A gente queria passar um aviso aqui a respeito da pesquisa sobre a TENEPS. Ela foi movida do site das Tertúlias para o site do CAEC. Então, na página principal do site do CAEC, na parte de baixo, há 3 botões, um para pesquisa em português, outro para pesquisa em espanhol e mais um terceiro para pesquisa em inglês. Nós queremos comunicar também que a divulgação da pesquisa foi aprovada no Conselho das ICs, então nós vamos estar atuando junto com todos os organismos aí conscienciocêntricos para fazer a divulgação para os voluntários de todas as ICs. E queremos fazer também um agradecimento à Reaprendência, que disponibilizou um link em seu site para a pesquisa da TENEPS, redirecionando, no caso, para o site do CAEC. Então, convidamos a todas as pessoas que praticam a TENEPS e que pretendem iniciar a TENEPS até o final do ano, que preencham o seu formulário, contribuindo para essa grande pesquisa. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Predelineamentologia, da especialidade Prospectivologia. Predelineamentologia. Tarde.